Olá, boa noite. Estamos começando o Jogo do Poder pela rede CNT. Nosso convidado desta noite é o prefeito reeleito de Rolândia, Luiz Franciscone Neto, também conhecido como Dr. Franciscone. Seja bem-vindo, doutor. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado. Boa noite. O senhor foi eleito, não era político, nunca tinha sido candidato a nada e foi eleito num mandato atípico em Rolândia, após a cassação do então prefeito Johnny Lehmann, em final de 2014, dezembro de 2015, Isso. para um mandato de um ano, praticamente. E em seguida, logo depois de assumir, Rolândia castigada pelas chuvas, o senhor tem um trabalho danado com toda a cidade, vai às urnas como candidato à reeleição e é reeleito com 70%, mais 70% dos votos. Como o senhor explica isso? Pois Rolândia passou por um momento muito complicado nos últimos anos, né? E eu acredito que a eleição que nós tivemos em dezembro foi a primeira eleição que eu disputei, nunca tinha disputado uma eleição anteriormente. E assim, a gente sabia que era um ano bastante difícil, que seria um ano bastante difícil, o ano de 2016, um mandato aí muito curto. É o final do mandato que começou lá em 2013. Hoje dia 23 de outubro, nós completamos 10 meses à frente da administração, ou seja, ainda não tem nenhum ano de administração. Eu acho que aquela eleição de 2016 já foi uma decisão da população de Rolândia por mudança. Foi meio que eu interpreto, a minha interpretação é como um pedido de socorro, né, por tudo aquilo que vinha acontecendo com a cidade nos últimos anos. Logo depois, 11 dias depois da nossa posse, veio as chuvas de janeiro, né, as chuvas acabaram com a cidade, né, foi a única cidade aqui da região que decretou estado de calamidade pública, né, os nossos prejuízos totais da cidade passam de 90 milhões de reais, né. Nós tivemos que usar quase 8 milhões de reais de recursos próprios, ou seja, não havia previsão no orçamento, claro que não, é uma coisa imprevista, mas eu acho que nós conduzimos bem toda essa calamidade, toda essa tragédia que acometeu a cidade, a administração conseguiu lidar muito bem com isso. Apesar de todas as dificuldades que vieram depois das chuvas, como a dificuldade financeira, né, a queda de arrecadação, principalmente por parte dos repasses do governo federal, né, apesar de tudo isso, em um mandato de 10 meses, né, a população reconheceu que o trabalho vinha sendo feito de maneira honesta, de maneira séria e de maneira bastante comprometida. E resolveu, aí sim, confiar mais um mandato, aí na sua integridade, um mandato de 4 anos, para o Dr. Franciscone e para o Roberto Negrão, que é o nosso vice. Prefeito, como que está a situação de Rolândia hoje com relação ainda à destruição de janeiro? Conseguiram, tudo evidentemente não conseguiu ser refeito, mas conseguiram dar sequência ao trabalho de recuperação? Tem muita coisa para se fazer ainda, muita coisa. O que nós fizemos, nós tivemos todas as pontes do município foram destruídas pelas chuvas, né? Algumas delas nós conseguimos reconstruir, mesmo que de maneira provisória, de maneira paliativa, nos primeiros meses. De acordo com o cronograma da entrega de projetos para o governo federal, nós entregamos rigorosamente em dia, dentro do prazo estipulado pelo governo federal, nós colocamos todas as pontes. Esse recurso foi liberado agora em junho, pelo governo federal, um recurso de 2 milhões de reais, e agora nós aproveitamos para 4 pontes esses recursos. Está na fase de projeto, logo em seguida a licitação e depois execução das obras. Outras pontes nós fizemos com recursos próprios. Estradas rurais estão sendo feitas, nós temos quase 300 quilômetros de estradas rurais, que já vinham antes das chuvas, com uma manutenção não adequada, o que levou a uma deterioração muito grande das vias rurais. Mas nós temos todo o mapeamento, toda a necessidade do município já está em mãos e nós temos o planejamento agora para os próximos 4 anos. A malha asfáltica urbana é que é o principal problema nosso hoje.
né? Nós já vinha também de uma conservação muito ruim. Então já tínhamos muitos buracos, muitos bueiros entupidos, a galeria, o sistema de drenagem era muito ruim, né? Até mesmo por isso que, claro que foi uma chuva extremamente fora do normal, fora do comum, o volume das chuvas de janeiro, mas deteriorou por demais a malha asfáltica urbana, e nós temos até hoje, hoje nós mapeamos 55 quilômetros de via asfáltica em estado ruim ou péssimo. Isso custaria hoje em torno de 20 milhões de reais. Nós não temos esse recurso. Nós encaminhamos projetos de emendas já, essa semana passada, que foi o limite do encaminhamento de emendas, e a gente espera receber essas emendas a partir do ano que vem, dos nossos deputados federais, e a gente vai correr atrás de outras formas de recursos, né, para tentar, e não sei se o ano que vem, mas pelo menos ao longo do nosso mandato, restaurar todos esses 55 quilômetros de vias asfálticas que nós temos em estado muito ruim. Vocês tiveram também naquela chuva a questão do abastecimento de água, que foi praticamente foi parado, até porque houve a inundação da captação de água. Isso foi rapidamente resolvido? As chuvas do dia 11, elas destruíram completamente a estação de captação e tratamento de água que fica às margens do Rio Bandeirantes, né? Que foi aquela ponte que as pessoas viram na mídia, aquele ônibus sendo levado pela enxurrada, né? Aquela estação da Sanepar foi completamente destruída e a captação de água foi interrompida 100%. Rolândia foi a única cidade da região que teve totalmente interrompido o fornecimento, o abastecimento de água. Mas a Sanepar foi rápida. A Sanepar fez ligações de poços artesianos na rede do município e o abastecimento foi retomando a normalidade aos poucos. Em questão de 10, 15 dias, né, com os reparos que a Sanepar fez na própria estação, aí o abastecimento já estava normalizado. Hoje, normal, né, mas também serviu deixou uma lição de que nós não devemos ficar dependentes apenas de um sistema de captação de água, né, porque se ocorrer algum evento semelhante, vai acontecer novamente o mesmo problema. Então a Sanepar já tem um plano, um projeto de captação de água de um outro lugar, do Tibagi, trazendo água de uma outra localidade para ser tratada e distribuída para a população. Não ficar dependente somente daquela captação do Rio Bandeirantes. Será, meu amigo, que com essa dificuldade toda de Rolândia, o governo do estado e o governo federal, será que ajudaram a reconstruir Rolândia? Eu pergunto para o prefeito reeleito depois do nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o Jogo do Poder e nesta noite conversando com o prefeito reeleito de Rolândia, Dr. Franciscone. E eu fiz uma provocação antes do intervalo, perguntando, o governo do estado, o governo federal ajudaram efetivamente Rolândia a reconstruir logo depois da calamidade do começo do ano, ou ainda muita coisa pode ser feita? Por parte do governo federal, nós recebemos agora em junho a liberação de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de reais para a reconstrução de pontes, né? Nós encaminhamos para o governo federal um projeto que soma em torno de 7 milhões e meio, que inclui pontes e asfalto, recuperação da malha asfáltica. O governo federal não liberou com relação ao asfalto, a malha asfáltica liberou somente a reconstrução de pontes. Uma boa parte delas nós já havíamos reconstruído logo nas primeiras semanas após as chuvas com recursos próprios, né? Então seguimos o roteiro do governo federal, entrega dos projetos em abril, os recursos foram liberados em junho, mas 2 milhões e 100 mil. Por parte do governo do estado, a ajuda foi de maneira direta e indireta, não somente com recursos, né? A Sanepar reconstruiu, devolveu rapidamente o abastecimento de água para a cidade logo após a interrupção. A Defesa Civil do Estado nos ajudou muito, inclusive na elaboração dos projetos para serem entregues para o governo federal. E agora o governo do estado liberou, no final do mês de junho, 3 milhões de reais para a reconstrução da Estrada dos Pioneiros,
que é a estrada que liga Rolândia a Pitangueiras, que é um pedido muito antigo, uma reivindicação bastante antiga lá de Rolândia. É uma estrada que já estava num estado muito ruim, piorou muito depois das chuvas, inclusive a estrada que aquela ponte do Rio Bandeirantes, da Sanepar, foi destruída. Então esse recurso foi liberado por parte do governo do estado e já está para ser iniciada aquelas obras da Estrada dos Pioneiros. Falta muita coisa ainda, falta muita coisa. Como nós conversamos, o que a maior necessidade hoje seria com relação à recuperação da malha asfáltica urbana. Mas se a gente vai planejar e correr atrás dos recursos aí a partir do ano que vem. Prefeito, com um prejuízo de 90 milhões, como o senhor colocou, algo que em torno de 5 milhões vem do governo do estado e do governo federal. O restante, a prefeitura tem como fazer frente a essa dificuldade toda ou vai demorar muito tempo para conseguir recuperar a cidade toda? Eu logo no início, quando a gente conversava com todos, com a imprensa, com mídia, com a população, eu já dizia naquele momento que para recuperar a cidade completamente, isso vai pelo menos 1 ano e meio, né? E eu acho que 90 milhões é o prejuízo total, incluindo patrimônio público e privado. Patrimônio público chega perto de 30 milhões. E eu acredito que vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos conseguir. Os recursos a gente corre atrás a partir do ano que vem. Nós vamos precisar muito da ajuda dos nossos deputados estaduais, dos deputados federais, mas o empenho pelo menos existe em busca dos recursos. Num ano ruim de repasses, fazer com recursos próprios muito difícil, né? Então nós vamos precisar muito de emendas e de ajuda dos deputados aí para a gente conseguir o valor total dos recursos para colocar a cidade em ordem novamente. Prefeito, o senhor foi reeleito com 70,47% dos votos. Fora a questão, é claro, da reconstrução da cidade em relação a essas chuvas, quais são os grandes desafios que o senhor vê na sua administração, na próxima administração, e quais são as grandes necessidades da cidade de Rolândia? Olha, eu vejo assim, nós temos a intenção desde o primeiro mandato, logo depois que nós assumimos a gestão em 2015, dezembro, nós queremos modernizar a administração, certo? Modernizar a administração significa o quê? Otimizar, fazer mais com menos, né? Não é mágica, isso é simplesmente fazer com que as coisas aconteçam, porque eu acredito que a gente consegue, com gestão, né, utilizar melhor os recursos que nós temos, mesmo quando eles são poucos, né? Então nós precisamos, e nossa intenção já a partir do próximo mandato de janeiro, é modernizar a administração, com mais informática, a nossa rede, nós estamos informatizando todos os postos de saúde, colocando prontuário eletrônico em todos os postos de saúde, e nós queremos fazer isso com toda a administração, de maneira que as informações cheguem mais rápido, de maneira mais correta, mais eficiente, e que as ações possam ser tomadas de maneira mais acertada, de maneira mais eficiente, utilização dos recursos, né? Nós estamos fazendo uma nova estrutura administrativa na prefeitura, uma estrutura mais eficiente, né? Onde nós tenhamos pessoas que especificamente, nossa ideia é colocar pessoas que vão literalmente vender a imagem da cidade de Rolândia para fora, né? Nós vamos colocar a cidade de Rolândia para outras pessoas, para que investidores conheçam a nossa cidade, conheçam o potencial, para que as pessoas vejam Rolândia como um local onde elas possam colocar sua empresa, sua indústria e investir, trazer investimentos para dentro da cidade. Isso sem esquecer, claro, o empresário de Rolândia que também quer crescer, quer ampliar, quer expandir. Nós fizemos uma lei nova, moderna, de incentivo à industrialização, com incentivos de impostos e tributos, uma lei bastante flexível, que se complementa a essa intenção de trazer investimentos para a nossa cidade.
Então eu acho que é uma mescla. Nós temos várias demandas na cidade em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura, turismo, cultura. Mas a gente tem que criar mecanismos de atrair recursos para que a gente possa dar conta de todas essas demandas em um ano que a gente sabe que não vai ser economicamente favorável, né? Final do primeiro semestre agora de 2016, os repasses, principalmente do governo federal, caíram demais. E a gente sabe que o primeiro semestre de 2017, pelo menos, não vai ser diferente, né? Ao mesmo tempo, a gente não tem como a cidade parar. Nós temos que dar sequência em atender as demandas da população num ano de cenário econômico ruim, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio do segundo mandato, equacionar as demandas com o que nós temos nas mãos de recursos. E para a gente não ficar tão dependente de captação de recursos de governo do estado, nós vamos otimizar, modernizando a administração, tentar otimizar a utilização dos recursos e aquilo que eu falei, fazendo mais com menos. Será que o prefeito acaba sendo um gerente da cidade? É o que eu vou perguntar no próximo bloco, depois do nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o Jogo do Poder, nesta noite conversando com o prefeito reeleito de Rolândia, Dr. Franciscone. O prefeito acaba sendo um pouco gerente da cidade, gerenciar os recursos, muitas vezes buscando recurso para fazer as obras mais necessárias, mas pelo jeitão da madeira, né, pelo jeitão da economia, nos últimos meses e também a projeção para o ano que vem, vai ser mais importante a capacidade de gerenciar recursos do que necessariamente de atrair obras novas. Eu penso que nós temos que fazer as duas coisas em paralelo, né? Mas é basicamente gestão mesmo, né? Nós temos que gerenciar aquilo que nós temos, né? A gente sempre fala constrói o orçamento do ano seguinte em cima de projeções, né? Que podem se realizar ou não. Na maioria das vezes não se realizam, né? Então nós temos que tentar, eu acho que é importante, nós fizemos isso já agora no final desse mandato, trabalhar em cima de realizar obras, as obras que a cidade precisa, com recursos de emendas, com recursos de financiamento do governo do estado, né? E gerenciar, administrar aqueles recursos livres que nós temos, né, para algumas situações. Mas eu acredito que a gestão é em cima de economia, né, criar situações da administração municipal que geram economia de recursos, né, para que aqueles recursos eles possam ser utilizados de maneira pontual nas necessidades que o município tem. Acaba sendo um gerente, né, acaba sendo um gestor. Muitas vezes a gente fala, a gente ouve muito hoje em dia, né? Sou um gestor, eu não sou um político, mas tem que ter um pouquinho dos dois, né? Tem que ter a política é necessária, mesmo para um gestor eficiente, para que a gente consiga os recursos, né? Então tem que ser um pouquinho gestor, um pouquinho político e saber levar os dois ali em paralelo. Para quem não era da política como o senhor, que veio do consultório da medicina, faz um ano de mandato, um ano difícil, extremamente difícil da cidade, talvez o mais difícil da cidade, e agora é reeleito. O senhor já se sente um político? Não dá para dizer que não é, né? Não dá para dizer. Eu acho que a gente, ao longo do mandato, a gente precisa fazer política, né? A gente precisa, todas as ações que a gente toma no dia a dia são ações políticas, né? Então eu acho que a gente acaba se tornando um político. Como eu falei agora, não dá para dizer que não é. Um gestor, né, é o que gerencia, que administra a cidade, os recursos e a maneira como eles vão ser utilizados, mas é necessário se fazer política. Então, se perguntarem, digo sim. E isso que significa também que o Dr. Franciscone pode ter uma vida política na sequência do mandato da prefeitura? Isso eu encaro como uma consequência do trabalho que for feito com
como prefeito agora nesse mandato, né? Se a gente conseguir atender, ser um prefeito eficiente, né, atendendo todas as demandas que a cidade tem, e a população lá na frente achar que vale a pena investir, né, acreditar, confiar mais no político, Dr. Franciscone, acredito que sim, que é uma consequência. Existe hoje uma vontade, hoje sim, existe vontade de seguir a carreira política, mas eu faço o trabalho hoje, e deixando o que vai acontecer lá na frente como resultado do trabalho que a gente faz hoje no dia a dia. Reeleito com mais de 70% dos votos, claro, num ano, primeiramente para um mandato difícil, um ano muito difícil, mas onde certamente houve uma grande união da população para reconstruir a cidade. O segundo mandato seu, agora de 4 anos, o senhor acredita que vai ser diferente a cobrança da população? Eu acho que vai. Eu acredito que a população, para essa eleição agora do dia 2 de outubro, a população entendeu que foi um período curto, entendeu que teve as chuvas em janeiro que atrapalharam muito, e entendeu o momento econômico porque passa o país e a cidade também, não só Rolândia, mas todos os municípios do país. E agora nós temos um mandato normal, um mandato de 4 anos, um mandato onde cabe um planejamento melhor, um planejamento, executar as obras que nós temos de projetos, né? Não temos tempo para isso. Então, com certeza, a cobrança vai ser maior. E a cobrança tem que vir, né? Tem que vir. Quando a gente entra na vida pública, como prefeito, principalmente, como executivo, a gente sabe que o desafio é grande. Então, ninguém pode entrar na vida pública, como prefeito, como executivo, dizendo que não sabia das dificuldades que encontraria pela frente. Acho que nós sabemos as dificuldades, mas nós temos disposição e comprometimento para buscar aí as soluções. Em um minuto, para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença aqui do prefeito reeleito de Rolândia, Luiz Franciscone Neto. Está animado para o segundo mandato? Bastante. É isso que nós queríamos, né? É isso que nós buscamos desde a eleição de dezembro de 2015. Né? A gente sabia que ia ser um ano difícil, mas que, estando na administração, a sequência do mandato seria muito mais fácil, né, e o reconhecimento da população maior. Então fizemos um bom trabalho, fomos reconhecidos por isso, né, somos muito gratos à população de Rolândia por ter confiado em nós, né, 77%, 22.954 votos, né, então a população pode ter certeza que vai ter de nós, da nossa administração, um maior comprometimento e maior dedicação de trabalho pela cidade que Rolândia já teve nos últimos anos. Parabéns pela eleição, parabéns Obrigado. pelo trabalho, uma ótima noite. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite, um abraço a todos. A gente fica por aqui com o Jogo do Poder. Uma boa noite para você. Tchau.